Alguns torneios, seleções ou clubes de menor expressão acabam entrando para a história por motivos inusitados. O mesmo acontece com algumas partidas de futebol que em seus 90 minutos apresentam acontecimentos que são totalmente alheios ao que se espera do jogo. Em 1994, uma partida conseguiu reunir todos os elementos possíveis para entrar para a história como a mais bizarra partida de futebol de todos os tempos, e é sobre esta partida que vamos falar neste vídeo. Seja bem-vindo ao canal Esporte Ilustrado. Hoje vamos falar do estranho jogo entre Barbados e Granada pela Copa do Caribe de 1994. Aproveite que está por aqui e faça sua inscrição, ative o sininho, deixe seu like, seu comentário e compartilhe este vídeo com os seus amigos. A Copa do Caribe aconteceu no início de 1994 e naquela época todas as atenções estavam voltadas para a Copa do Mundo que seria realizada nos Estados Unidos e vencida pelo Brasil. As seleções caribenhas jamais estiveram perto de ser uma das 24 seleções que disputariam o título nos Estados Unidos, restando para elas disputar apenas torneios entre si, como a Copa do Caribe. Nesta época a FIFA fazia alguns experimentos com novas regras e regulamentos como por exemplo o gol de ouro, que chegou a ser usado nas Copas de 1998 e 2002. Sob o nome oficial de Shell Caribbean Cup, a sexta edição da Copa do Caribe foi dividida em duas partes, sendo a primeira um torneio classificatório dividido em 6 grupos com 3 ou 4 seleções e a fase final que reuniu o anfitrião Trinidad e Tobago, Martinica campeã da edição anterior, e 6 seleções provenientes da fase classificatória. Um dos pontos chaves que tornaram o jogo entre Barbados e Granada inesquecível foi justamente o confuso regulamento do torneio. Na fase classificatória, as 3 seleções jogavam entre si em turno único e apenas a primeira colocada avançava à fase seguinte. Barbados, Granada e Porto Rico formavam o Grupo 1. No entanto, os organizadores resolveram inovar determinando que todas as partidas que terminassem empatadas deveriam ter prorrogação com o gol de ouro. Ou seja, quem marcar o gol na prorrogação seria declarado vencedor e a partida seria encerrada. Mas o detalhe é que este gol de ouro valeria por 2. Por exemplo, se o jogo terminou 0-0 no tempo normal e um dos times fez o gol de ouro na prorrogação, o resultado final seria 2-0. No Grupo 1, o primeiro jogo aconteceu no dia 23 de janeiro entre Barbados e Porto Rico, com vitória de Porto Rico por 1-0. O segundo jogo, no dia 25 de janeiro, o regulamento entrou em campo. Após um empate em 0-0, Granada marcou o gol da vitória na prorrogação e venceu por 2-0. O fatídico e decisivo jogo aconteceu pela última rodada do Grupo 1. Com 3 pontos e saldo de menos um gol, Porto Rico já estava eliminado. Barbados chegou ao jogo decisivo com 0 pontos e saldo de menos um gol enquanto Granada estava com 3 pontos e saldo de 2 gols. Com esta configuração Granada se classificaria para a próxima fase até se perdesse por apenas um gol de diferença enquanto Barbados precisava de 2 gols de saldo. Barbados jogava melhor e chegou a fazer 2-0, placar suficiente para se classificar. Tudo ocorria dentro da normalidade até os 38 minutos do segundo tempo quando Granada diminuiu o placar e a classificação mudou de lado. Sem muito tempo para reagir, o técnico de Barbados lembrou do regulamento e mandou sua equipe fazer um gol contra a própria meta, empatando o jogo que iria para a prorrogação. Quando teriam mais tempo para marcar um gol valeria por 2 e sem disfarçar, um zagueiro barbadiano cumpriu a ordem. Faltando 3 minutos para o fim da partida que agora estava 2-2, a seleção de Granada entendeu que não faria diferença perder ou ganhar por 3-2, pois ambos os resultados lhe dariam a classificação, sendo assim tentaram fazer um gol tanto a favor quanto contra. Dispostos a seguir com o empate para a prorrogação, a seleção de Barbados se dividiu em duas e passou a defender a própria meta e a meta do adversário e ninguém entendia o que estava acontecendo. Barbados conseguiu segurar o resultado e na prorrogação anotou o gol que precisava vencendo a partida por 4-2. Barbados chegou à fase final, mas terminou a Copa do Caribe em terceiro do seu grupo que contava com Trinidad e Tobago, que viria a conquistar seu terceiro título. Apesar do gol contra, nitidamente proposital e a partida ser pouco convencional, a FIFA considerou que Barbados apenas jogou da maneira ideal dadas as circunstâncias do regulamento para tentar avançar de fase, portanto não caberia qualquer punição. Os organizadores baniram o regulamento para o decorrer da Copa do Caribe e os empates foram mantidos.
Na época pouco se falou deste inusitado jogo. Os jornais ingleses The Guardian e The Times até fizeram matéria, mas Barbados versus Granada por muito tempo pareceu apenas uma lenda urbana até ter sua história contada no livro Sport Law, lançado em 2005. Chegamos ao fim de mais uma daquelas histórias do futebol. Espero que tenha gostado. Não saia daqui antes de deixar nos comentários o que achou deste conto futebolístico. Até o próximo vídeo!